Boa tarde, nação tricolor, André Beidá aqui com vocês, canal Grêmio na Veia 1903, falando nosso imortal tricolor nesse sábado, né, tarde de sábado, uma tarde gostosa em Porto Alegre. Temos jogo amanhã, o Grêmio fez um treino hoje pela manhã para depois viajar já lá para Minas Gerais e deve jogar com a terceira uniforme, né, aquela camisa linda que saiu ontem, pela o preço, né. O preço é totalmente desagradável. Uma informação para vocês aí, eu tenho o meu primeiro patrocínio no canal, né? Brechó Online, lá no Face. Vai estar o link aí no primeiro comentário. Acesse pelo link aí, né? Para dar uma força pro canal, né? Acesse roupas de primeira qualidade, roupas baratas. Entregamos para todo o Brasil, né? A pessoa entrega para todo o Brasil. E podem ter certeza que vocês só vão encontrar marcas, até marcas famosas, né? Nesse brechó aí. É bem selecionado as roupas. E dê uma força aí pro canal, adquira as roupas. Brechó Online, agora o novo patrocinador do canal Grêmio na Veia 1903. Falando agora do imortal tricolor, né? Que joga amanhã. Vamos falar um assunto muito importante, né, que vazou aí nas últimas horas, uma informação do Diogo Rossi, pelo que eu sei a informação veio dele. Carlos Vinícius recusa uma proposta de 31 milhões anuais, mais ou menos 2 milhões e 600 por mês. Ele recusou para ir para o América do México. Não sei, para o que a gente está sabendo, ele está acertado com o Grêmio, tá? Alguns detalhes faltam, eu acho que tempo, salário, mas tu tá aqui no Brasil, já fez, né? Tem casa aqui, a família tá adaptada aqui. Ir para o México, nada contra o povo mexicano, né? Nada contra a América do México, eu nem conheço o México para estar falando disso, mas pelo que a gente vê em vídeos, canais de viagens para o México, olha, é muito melhor morar no Brasil, tá? Me desculpa, os cartéis de lá mandam no México, né? Não que não tenha violência no Brasil. Violência tem em toda parte do mundo, até nos Estados Unidos. A gente recebe nos Estados Unidos bonitinho, né? Aquela Times Square, a Copa, e que tem milhares de pessoas desabrigadas morando em barracas nas beiras das estradas. Isso ninguém vê, Estados Unidos que ninguém vê. A mesma coisa do Brasil, Rio de Janeiro, tal, né? Corcovado, Pão de Açúcar, tal. Mas o da favela lá, da miséria que o povo brasileiro sofre, isso não aparece. E é a mesma coisa no México. Então, vários fatores aí que o Carlos Vinícius, né, tá ponderando. Ele é pastor, ele deve estar já numa igreja aqui, ter os seus fiéis, né, cada um com a sua religião. Eu não sou da religião dele, mas não tenho nada contra, né? O que importa é ele jogar bem no Grêmio. Não interessa e ser do Grêmio, né? Política e religião, aí cada um faz o que quiser de si, que o canal não vai entrar em detalhes sobre esses dois assuntos. A gente entra em detalhes aqui sobre Grêmio. Futebol, a gente não admite Colorado aqui. Aí sim, aí não tem discussão. Colorado fica no seu lugar, né? Aqui é um canal 100% gremista, apesar da minha esposa ser colorada, mas ela não tá no canal, né? Infelizmente aqui tem que ser 100% gremista, o que não acontece em um canal muito famoso aí, cara muito famoso, comunicador, que botou uns coloradinhos lá, uns 3, 4 coloradinhos lá, que fica difícil de tragar, né? É bem complicado. Carlos Vinícius rejeitou essa proposta, deve estar acertando com o Grêmio, alguma coisa eles não falam, né? Até houve uma declaração do Rafael Lima, que estava tudo acertado, aí o Carlos Vinícius desmentiu, e é um disse-me-disse, o staff do jogador, né, estava tentando algo melhor com ele, mas ele, pelo que a gente sabe, ele quer ficar em Porto Alegre. Tem alguns motivos, né, para ele ficar em Porto Alegre. Gostou de Porto Alegre, né, mesmo com a saída do Willian, que trouxe ele para cá, tal, né, que eles são muito amigos. Saída do Willian no Grêmio, ele deve permanecer no Grêmio. E eu acho que é um dos jogadores de exceção, né?
que o Grêmio parou o show do milhão, de pagar milhões para qualquer jogador, até o Danilo Barbosa vem para menos de 1 milhão, né? Menos de 1 milhão, deve vir pelos 800 mil, mais ou menos o salário do Pavon, né? O Pavon, agora tem exceções, né? Carlos Vinícius, até se ele voltar a fazer gols que ele estava fazendo antigamente, né? Tá, vale a pena pagar um salário maior para ele, né? Porque ele e o Everton já decidiram muitas partidas, né? E graças a ele a gente não tá na segunda divisão, né, do Campeonato Brasileiro esse ano, porque ele fez 13 pontos. Só dos gols dele a gente ganhou 13 pontos no ano passado. Então isso a gente ficaria só à frente do Juventude, que rebaixou. Então hoje a gente estaria jogando uma Série B. Então, vale a pena o investimento pelo Carlos Vinícius, né? Vale a pena pelo Carlos Vinícius. Eu acho que tem as exceções do show do milhão, né? Tem que ter exceção para jogadores que decidem, né? Que nem o Arthur, não quis baixar, né? O Arthur também tá mal lá na Juventus, a Juventus não sabe o que fazer, não tá se adaptando lá novamente na Juventus, chegou gordo, parece, na Juventus. Complicada a situação, não tá no seu melhor. E aqui no Grêmio ele poderia estar, era só ter baixado o salário, entrado em acordo, mesmo que ele não fosse a preferência do Luiz Castro, mas poderia ser preferência dos dirigentes, e os dirigentes, não, vamos, ele pode ser aproveitado, né? E aí, agora, né, claro que trouxeram um croata aí que deve resolver, deve jogar, né, no lugar do Nardoni, né, que o Nardoni, ele veio para substituir o Arthur. Então, lá atrás, quando contrataram o Pérez e o Nardoni, já sabiam que não iam aceitar a proposta do Arthur. E o futebol é bem curioso, tá? Quem acompanha o futebol, que nem eu acompanho, todos os bastidores, tudo do futebol, vários canais, vários repórteres falando de Grêmio, né? E de outros, né? E de outros times aí do Brasil, é bem curioso, né? Ninguém prega prego sem estopo. Tu não vai gastar um balaio de dinheiro em 2 volantes, né? Um não se adaptou, um já foi pro Racing, né? E o do Racing tá no Grêmio, tentando. Ele mostrou um bom futebol numa Sul-Americana, ganhou uma Sul-Americana. Eu vi esse cara jogar numa Sul-Americana. É impossível, é alguma coisa de adaptação mesmo. E eu espero que ele volte a jogar o que ele jogou no Racing. Se ele gastar a bola que nem ele gastou no Racing, beleza. E ele não é um 5, tá? Estão dizendo que ele tem que jogar de frente, ele não joga de costa. Pode até testar ele na 5, mas ali na volância, né? No primeiro volante mesmo, na frente do zagueiro, é Noriega, né? Noriega, e que já também é zagueiro. E agora Danilo Barbosa, que também pode jogar na zaga e é primeiro volante, né? Camisa 5 mesmo. E eu acho que o Noriega tem que jogar muita bola, porque senão ele vai perder a posição certamente para o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa jogou no Palmeiras, né? Jogou no Botafogo, bicampeão da Libertadores da América, campeão brasileiro, tava num time de Série B na Arábia, mas por dinheiro, né, cara? A gente sabe que os caras vão lá pro mundo árabe para encher o bolso. É o seu cofrinho, né? É a sua aposentadoria. Porque lá os salários são muito maiores que aqui, né? E eles têm um monte de regalia, ganham casa, ganham carro, então não gastam nada, né? O salário vem limpinho na conta, né? Vem limpinho na conta. Então, é uma aposentadoria quem vai lá para o mundo árabe. Não tem a visibilidade que se tem para ir para uma seleção brasileira. Esse é o maior problema. Mas o dinheiro vem, né? O dinheiro vem e quase não se atrasa lá, né? Poucos clubes lá, eu acho que eu nem tenho vamos supor, um apanhado, uma pesquisa sobre quais clubes lá do mundo árabe atrasaram, tiveram transfer ban. Eu acho que eu não vi ainda falar nisso, né? Aqui no Brasil só esse ano é uma penca. O Grêmio pode pegar transfer ban, o nosso rival, Corinthians, São Paulo, Fluminense, e aí vai, né?
fora outros jogadores, fora outros times aí de Série B, de Série C, que também podem pegar transferban aí, né? Eu não tenho um apanhado de todos os times aqui no Brasil que estão com esse problema, mas é bom, seria uma pesquisa, né? Lá colocar, né, quais os times, né, que têm dificuldade financeira, que estão com dificuldades financeiras no Brasil, e ver se algum lá no mundo árabe teve, né? Porque o petróleo lá manda, né, na brincadeira, né? Como se o mundo move-se a petróleo, né? Não tem como não ganhar dinheiro, né? É impossível. É o ouro negro, né, que a gente chama, né? Não tem como não enriquecer tendo esse produto, né, que o mundo inteiro usa. Infelizmente, né? É que nem plantador de soja aqui no Brasil, né? Os grandes plantadores são tudo milionários, né? Não tem como ficar sem soja. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Outro assunto aí, Monsalve, né? Monsalve também foi oferecido a 3 clubes aí. Até ia ser uma troca. Convenceram ele ir para o Juventude em troca do Mandaca. E ele não queria, na primeira leva, não queria convencer o Monsalve a ir para o Juventude como empréstimo, não sei qual o tipo de negócio que o Grêmio ia fazer com o Juventude, e convencer o Monsalve, e ele deu o aval que aceitaria a proposta para ter mais visibilidade. De repente ele salvava o Juventude de uma Série B, e aí viria para uma Série A com um baita de um prestígio, e aí poderia ser vendido para um clube bem mais, né? Ia para um clube bem mais rentável, né, financeiramente para ele, que um clube conseguisse fazer um contrato melhor, né, com o Monsalve. Aí o Juventude na hora roeu a corda. Aí quando ia fazer a troca, eu acho que o Juventude, até para não favorecer o Grêmio, né, tem uma rivalidade, né, de Caxias e Juventude com a dupla Grenal. Mas aí eles não são, né? Não pode equiparar, né? Então, olha aqui, ó. Infelizmente, até eles já ganharam os campeonatinhos, os jogos aí, mas infelizmente, respeitando a todo o povo caxiense aí da Serra, né? Da Serra Gaúcha aí, todo o povo, toda a torcida do Juventude do Caxias, mas não pode comparar que seja Juventude e Caxias rivais diretos de Grêmio Internacional, né? Infelizmente, eles têm que procurar uma prateleirinha abaixo. Aí pode até ser, mas se equiparar a dupla Grenal, não concordo. Pode ter gente que discorde disso. Eles podem fazer um enfrentamento, como todo time faz, né? Um enfrentamento numa Copa do Brasil é democrática. Pega um time de Série D, pode eliminar um time de Série A. C contra B, e aí tem todas as séries, né? Numa Copa do Brasil, que é mais de 100 times, né? E vai afunilando, agora tem um Grenal, né? Para decidir quem vai para uma semifinal, né? Mas já teve mais de 100 times, se não me engano, na Copa do Brasil. Tanto é que é a maior premiação do futebol. Então não dá, né? Não dá para querer comparar uma coisa com a outra, mas tem essa rivalidade, né? Mas aí o Monsalve, falando Monsalve, resolveu ficar no Grêmio, né? Ficar no Grêmio. Não sei se isso é dinâmico, né? Hoje fica, amanhã não fica. A gente sabe disso, né? Então vamos ver, né? Vamos ver o que acontece aí com o Grêmio. Vamos ver o que a gente pode fazer amanhã em Minas Gerais. E aí tem uma curiosidade, né? Uma curiosidade aí que vai pesar, não sei a favor ou contra, mas amanhã o Grêmio joga com o terceiro uniforme, todo azul. Parece que o Atlético vai estar jogando contra o Cruzeiro, que é todo azul. Pesa, né? Não sei se é a favor ou contra, mas tudo bem. É uma brincadeira, né? É uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Que tem essa rivalidade bem grande lá em Minas Gerais também. Não vou dizer que é quase um Grenal, mas é bem perto. É bem perto, né? Que nem Corinthians e Palmeiras. É bem perto a brincadeira de Grenal, né? A corintiano não usa verde e palmeirense não usa preto, né? E lá deve ser a mesma coisa. Atleticano não usa azul, cara. Atleticano é branco, é só branco e preto, cara. Não deve usar azul, né? E deve usar, né, o vermelho junto por causa do Galo, né?
o Galo da crista do Galo, então eles devem usar preto, branco e vermelho, né? E não devem usar azul. Tem essas rivalidades aí, que nem tem na Bahia, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode apresentar contra o Atlético Mineiro. A gente tem 2 jogos fora de casa antes do Grenal. Agora é Atlético, depois é Bragantino no outro fim de semana. O Grêmio não tem competições no meio da semana, porque não está mais uma Sul-Americana, né? E o São Paulo conseguiu um empate lá, né? Lá na altitude contra o Bolívar, né? E o Grêmio também conseguiu empate, só não conseguiu aqui, né? Conseguiu perder lá e não conseguiu nem empatar lá, perdeu de 3-2 e não conseguiu nem um empate no São Paulo. A gente ia pegar o São Paulo, né, na Sul-Americana, que nem o Botafogo, né, que fez um fiasco de 6-1, que nossa, né, tomar 6-1 do Cienciano ninguém merece. Essa era a hora de pegar o Botafogo, aquele joguinho atrasado no meio da semana, né, no meio da semana, de repente o Botafogo se desclassifica agora da Sul-Americana na próxima data de Sul-Americana, depois da Copa do Brasil, porque agora tem Copa do Brasil né, depois desses jogos fora, e vai ser para todo mundo, né, Copa do Brasil, né, para todo mundo não, a semifinal, né, aí o Botafogo também para de jogar, se ele desclassificar da Sul-Americana, no outro final de semana, pode-se já jogar contra o Botafogo no meio da semana, porque os jogos só estão acontecendo sábado e domingo. E pegar o Botafogo meio quebrado assim, e fazer os 3 pontos, né, que ficaram para trás, que a gente tá com um jogo a menos. Apesar de estar na frente de um monte de time aí que tá para cair, a gente tem um jogo a menos. Então se a gente fizer esses 3 pontos... Hoje a gente tem 28, vai lá para 31, né? E dá para distanciar mesmo, né? Distanciar da brincadeira. Vai para 28, aliás, né? Vai para 28 pontos com esse jogo do Botafogo. Se ganhar do Atlético aí melhor ainda, né? Vai para 31 pontos. 31 pontos aí distancia bem da zona do rebaixamento. Como eu falei no começo aí do vídeo, acompanhem lá Brechó Online, né? Se inscrevam, acompanhem lá, tá no Facebook, se inscrevam lá no Face, tá o link agora no primeiro comentário aí do YouTube, e dê uma força aí pro canal, o primeiro patrocinador do canal, né? Vamos ver o que o canal pode apresentar mais patrocínios. Eu tô tentando, né? Tô tentando aí para ver se a gente dá uma melhorada nos vídeos, ver se a gente consegue fazer live lá na Arena. Tudo precisa de dinheiro. E agradecendo os 1.265 inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês. Dá-lhe Grêmio!